E aí galera, tudo bem com vocês? Não sei se alguém sentiu falta do Campinho, mas ele tá aí de volta e a ideia hoje é falar um pouco sobre essa reformulação que o elenco do Cruzeiro sofreu de 2018 para 2019. Desde o início eu já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários aí para deixar a sua opinião a partir do momento que eu vou falar aqui sobre várias questões relevantes dentro do elenco, a disputa por posição em cada setor e também a possibilidade de mudanças táticas na equipe. Para começar, esse elenco que está esboçado aqui é basicamente o time do Cruzeiro que terminou a temporada 2018. Desse grupo saíram 7 jogadores. O zagueiro Manuel foi o último, que saiu lá pro Corinthians. O Marcelo Hermes voltou pro Benfica. O Ezequiel foi liberado, rescindiu o contrato e foi parar no Fluminense. Aqui entre os volantes o Bruno Silva também foi pro Fluminense em troca com o Jadson. O Mancoejo foi vendido ao Toluca do México. O Sobis rescindiu o contrato e foi parar no Internacional. E o Judas foi embora pro Flamengo. O Cruzeiro, em contrapartida, trouxe 7 jogadores. Na verdade, contratados efetivamente, até o momento que eu estou terminando esse vídeo, apenas Orejuela e Jadson. No entanto, 3 jogadores que já eram do Cruzeiro vão ser aproveitados, Fabrício, Rafael Santos e Renato Kaiser. E temos 2 contratações praticamente fechadas, eu já vou até falar das possibilidades de elenco com esses 2, que são Marquinhos Gabriel e Rodriguinho. Eu estou fazendo esse vídeo aqui às 4 da tarde dessa quinta-feira, dia 17 de janeiro, e até o momento nem Marquinhos nem Rodriguinho estão oficializados, mas estão aí 99% certo que vão jogar no Cruzeiro. Então, fazendo uma reposição básica no time, Fabrício Bruno chega para ocupar a vaga de Manuel na zaga, beleza, aqui joia, estamos muito bem servidos. Na lateral direito, o Orejuela é contratado para disputar a posição com o Edilson. Aqui o Rafael Santos sobe da base para jogar no time de cima do Cruzeiro, vai ser uma das opções para a lateral esquerda. O Jadson, que é um segundo volante, vem para jogar e para disputar uma posição aqui no meio campo também. E o Renato Kaiser, que é meia atacante, vem para ser uma opção como meia central ou como meia pelos lados. Ele pode jogar pela esquerda, por dentro e até pode quebrar um galho de falso 9 se precisar. Se a gente considera de fato as contratações aqui do Rodriguinho e também do Marquinhos Gabriel, o elenco do Cruzeiro vai ter os mesmos 31 jogadores que tinha na temporada passada. Desses 31, me parece que 2 jogadores têm possibilidade real de deixar o Cruzeiro nos próximos dias. Um deles é o atacante Barcos, que o Cruzeiro já liberou para achar outro clube, mas até o momento não chegou a acordo com nenhum outro lugar. E o outro eu entendo que vai ser um lateral esquerdo e deve ser o Patrick Bray, que eu imagino que vai ser liberado, emprestado possivelmente, até porque o Cruzeiro ainda fala na possível contratação de um lateral esquerdo. E se chegar alguém para a posição, eu acho que o Patrick Bray é que vai perder espaço e vai acabar sendo emprestado. Mas vamos lá, falando do que a gente tem disponível hoje. No gol, o Cruzeiro está muito bem servido, Fábio, Rafael, Vitor Eudes, Gabriel Brazão, os mesmos 4 goleiros da temporada passada. Tem uma possibilidade de saída do Gabriel Brazão, mas até o momento nada foi concluído. Na zaga também tá Joia, Murilo, Léo, Fabrício, Dedé e Kaká, estamos bem servidos. Aqui na lateral direita tem uma mudança básica que é o seguinte: o Edilson é o titular da posição, só que na temporada passada o volante Romero que acabava sendo o suplente imediato do Edilson, porque o Ezequiel não estava bem. A expectativa para essa temporada é que o Orejuela seja o jogador a disputar a posição com o Edilson e assim o Romero possa disputar a posição de fato na sua função ideal, que é como volante. Aqui na lateral esquerda, como eu já falei, Egídio segue, Rafael Santos creio que também vai seguir no time de cima. O Patrick Bray depende muito da contratação de outro lateral. Se vem, por exemplo, o Dodô, que foi especulado, provavelmente o Patrick Bray vai caçar outro clube. Para a função de volante, a gente tem basicamente 6 nomes agora: Romero, Henrique, Ederson, Lucas Silva, Ariel e Jadson. No entanto, apenas 2 deles têm de fato a característica de primeiro volante, que são Henrique e Lucas Romero. Os outros 4, o Ariel é o único canhoto, Lucas Silva, Jadson e Ederson são destros, e todos eles têm uma característica de mais saída para o jogo. Lucas Silva é um jogador que tem muita qualidade na saída de bola, o Ariel também. No caso do Ariel, pesa negativamente o fato dele ser um jogador bem mais lento que os demais. O Ederson ainda é um garoto, é alguém que precisa ter oportunidades nesse primeiro semestre para ver se o Cruzeiro vai comprá-lo de fato ou se ele vai ser devolvido ao Desportivo Brasil. O Jadson é uma nova contratação, pode jogar como volante ou como meia pela direita. E esse é um ponto interessante da gente falar em como o Cruzeiro jogava na temporada passada, que tinha 2 volantes, então a gente pode considerar 2 vagas para esses 6 nomes aqui, e a gente tinha 3 meias. Pela direita, titular Robinho, o Rafinha costumava ser um reserva para ele.
Na esquerda tínhamos a Arrascaeta, que não tem mais, e o David era opção. Agora a gente tem David e provavelmente teremos o Marquinhos Gabriel, que pode jogar pela esquerda, por dentro ou pela direita. O Thiago Neves e o Rodriguinho, eu só enxergo esses dois jogadores como meias centrais aqui, esse jogador atrás do atacante. Não imagino que eles tenham a condição física e o comprometimento necessário para serem homens de lado do campo. Isso realmente é complicado. Renato Kaiser é outro que pode jogar em qualquer uma das funções aqui. Vou botar ele como ponto esquerdo por uma questão meramente organizacional. E no ataque a gente tem Barcos e Fred, que são centroavantes, eles não jogam em outra função. E a gente tem Sassá e Raniel, que podem também jogar pelas pontas, principalmente pelo lado esquerdo, inclusive é onde eles se saem melhor. Vou tentar esboçar então o time titular do Cruzeiro, que em tese é o time ideal, pelo menos o que parece na cabeça do Mano, tá? E aqui a gente chega basicamente, ó, a linha defensiva ideal do Cruzeiro, pelo menos a titular na última temporada: Fábio no gol, Dedé e Léo, Edilson e Egídio. Esse é o time. Henrique é titular absoluto, tá? Não tem por que a gente discutir a possibilidade dele ser reserva, ele vai continuar sendo titular. Aqui a gente tem uma disputa entre Lucas Silva e Ariel Cabral. Entendo que o Ariel saia na frente na preferência do Mano, até pelo fato do Lucas Silva só ter contrato até junho, então tem uma possibilidade muito grande dele não ficar o ano todo aqui. Então eu vou tirar o Lucas, botar aqui no time reserva, tá? Porque o time ideal do Mano parece ser Henrique e Ariel Cabral. Robinho, meia direita. Ano passado a gente tinha Thiago Neves, né, que era o armador, e tinha Arrascaeta. Aqui pode ser o David, com o Frederico Chaves Guedes no comando de ataque. Rodriguinho e Rafinha então não serão titulares? Não necessariamente. Para esse primeiro jogo do Campeonato Mineiro, por exemplo, a gente vai estar sem Thiago Neves e também sem Rodriguinho, que ainda nem assinou oficialmente com o clube. Com isso, a nosso trio de meias deve ser David, Rafinha e Robinho. Mas a gente sabe que desses três, o único que tem característica de armação é o Robinho. Então a gente poderia ter Henrique e Ariel como volantes, Robinho como armador, David numa ponta, Rafinha na outra, que os dois podem jogar pelos dois lados. Eu prefiro até o David na esquerda, porque ele chuta melhor quando puxa para dentro, e o Rafinha é um jogador que finaliza mal. Valendo ressaltar que para esse primeiro jogo da temporada, o Fred é dúvida, né? Se ele não puder jogar por causa da fratura no nariz, deve ser titular o Raniel. Só que pelo que deu para apurar nos primeiros jogos treino do Cruzeiro na temporada, a configuração não tem sido bem essa. Tem sido o Robinho mantido como um meia direita, o Rafinha jogando na ponta esquerda, o David por dentro como um segundo atacante. Inclusive ele jogou por aqui naquela partida contra o Corinthians, que a gente venceu por 1-0 no Mineirão, que o gol foi com passe do Fred pro gol do David, que ele deu toquinho por cobertura na saída do Cássio, né? Então o Cruzeiro conseguiria fechar no momento defensivo duas linhas de 4, Robinho sabe fechar o lado, Rafinha também, Ariel e Henrique por dentro, o David mais solto como um segundo atacante, podendo obviamente atacar as pontas, e o Fred na referência. Essa é uma alternativa de jogo sem ter Thiago Neves e sem ter Rodriguinho. O grande desafio é, e tendo os dois, partindo do princípio que David e Rafinha, que não eram titulares na temporada passada, Thiago Neves é titular do time, acho que ninguém tem dúvida disso. Rodriguinho também. E aí, como encaixa esses dois jogadores, mais o Fred, mais Ariel Cabral, Henrique e Robinho? Quer dizer, são 6 jogadores do meio para frente e nenhum deles tem como característica a velocidade. Algumas pessoas podem pensar em simplesmente botar Rodriguinho como substituto do Arrascaeta. E aí você tem a dupla, Henrique Ariel ou Lucas Silva ou qualquer outro volante, Thiago Neves sendo o segundo atacante, como ele já faz o papel desde o início de 2017, Robinho como meia pela direita, Rodriguinho pela esquerda. A questão é, o Robinho já tem dificuldades para fazer essa recomposição por não ser um jogador rápido. O Rodriguinho tem 10 vezes mais dificuldade ainda para recompor. E como a gente sabe, o futebol é feito de 2 momentos básicos, o momento com bola e o momento sem bola. Então quando a gente não tivesse a bola, ter Rodriguinho, Thiago Neves, Robinho e Fred aqui na frente, são 4 jogadores que não têm uma leitura defensiva ideal para fazer esse papel. O Robinho até consegue fazer bem aqui, até por já ter jogado inclusive como segundo volante. Agora Rodriguinho, Thiago Neves e Fred fica complicado. Uma alternativa seria tentar fechar um pouco mais o meio com 3 volantes. Inclusive o Robinho pode ser um desses 3 volantes, tá? Henrique o primeiro volante, né, aqui quase colado nos zagueiros, Ariel e Robinho aqui, e aí a gente tem Thiago Neves, Rodriguinho e um 9. A questão é que o problema nessa formação tática seria até um pouco intensificado, porque o que se espera desse meia atacante, que no caso seria Rodriguinho e Thiago Neves, é que eles ajudem a fechar a linha defensiva no momento sem bola, e Rodriguinho e Thiago Neves marcar apoio de lateral adversário fode tudo. Uma outra opção um pouco mais remota, mas que é uma opção, seria, por exemplo, você tem Robinho e Ariel Cabral, que são jogadores que já jogaram pelo lado. Para quem não sabe ou não lembra, o Ariel Cabral, na época de Vélez, ele era um meia esquerda, ele não era um volante, ele não era um jogador centralizado.
Então você poderia tentar fazer Ariel Cabral e Robinho fazer as coberturas dos laterais, ajudarem eles na marcação e botarem Thiago Neves e Rodriguinho para tentar fechar essa linha por dentro. Ou seja, os seus volantes eles acabariam jogando mais pelo lado e os meias ajudando a fechar por dentro. Qual que é o perigo disso aqui? Exatamente esse setor. Se um dos dois meias não consegue recompor como deveria, a gente tem um espaço aberto na frente da defesa que o Henrique certamente não vai conseguir cobrir. Pensando agora numa hipótese um pouquinho mais faceira, digamos assim, um pouquinho mais ofensiva. Se você tira, por exemplo, um jogador de meio campo, vou tirar o Ariel aqui, por opção, e boto o Rafinha. O Rafinha é um jogador que pode fechar o lado, o Robinho também, Thiago Neves e Rodriguinho por dentro. A gente seguiria tendo aquele problema defensivo na frente da zaga, no entanto a gente ganha um aspecto que é no momento com bola. O Fred é um jogador muito técnico, o Robinho também, Thiago Neves também, Rodriguinho também, o Rafinha é um pouco menos, mas ainda assim é um jogador muito útil. O Henrique também é um jogador que tem um passe de qualidade e a gente tem o apoio dos laterais de Egídio e de Edilson. Eu não imagino o Mano Menezes botando o Cruzeiro numa estratégia tão ofensiva assim, porque é totalmente contra aquilo que ele já mostrou aí durante a sua carreira. Aí você pode me perguntar, e como você montaria o time do Cruzeiro? Eu manteria a linha defensiva que a gente já tem sustentada da última temporada, jogaria com o Henrique como primeiro volante, até porque ele vai continuar. O meu gosto preferencial seria inclusive tendo o Romero jogando ao lado do Henrique, mas pelas características que a gente tem no elenco, isso não é uma opção. O Romero vai continuar sendo o reserva do Henrique, porque são os únicos dois primeiros volantes que a gente tem. Sendo assim, eu botaria o Lucas Silva como o segundo volante aqui, mesmo que a gente não tenha ele até o final do ano. Enquanto ele tá aqui no Cruzeiro, eu acho que a gente tem que usar, porque eu acho ele melhor que o Ariel. Deixaria o Thiago Neves como meia central, o Fred como meu centroavante, o Robinho como meia direita e o David seria o meu meia esquerda, tá? Esse aqui seria o meu 11 ideal, digamos assim. É claro que tem alguns jogadores aqui que não estão 100% fisicamente, como é o caso do Thiago Neves, que tá com probleminha na panturrilha, e o Fred, que quebrou o nariz, mas tendo eles disponíveis, seriam meus titulares. Esses são os 11, mas quem poderiam ser os jogadores para serem os reservas imediatos aqui de cada posição? Então, obviamente, o reserva do Fábio é o Rafael, né? Creio que isso não caiba nenhum tipo de discussão. Na lateral direita a gente tem o Orejuela como substituto imediato do Edilson. Na lateral esquerda é Patrick Bray ou Rafael Santos. Eu inclusive prefiro ver o Rafael Santos tendo oportunidade, porque eu acho ele um jogador de muito potencial. O zagueiro pela esquerda é o Murilo, né? Vai ser o reserva do Léo. Pela direita a gente tem essa disputa entre o Fabrício Bruno e o Kaká. Creio que o episódio do Kaká com a maconha pode ter feito ele perder um pouco de espaço, até porque eu não sei exatamente como funciona a questão do antidoping, né? Se ele já pode jogar após tão poucos dias que foi flagrado lá com o uso de substância ilícita. Então, de momento, eu acho que o Fabrício Bruno seria esse reserva imediato do Dedé. O reserva imediato do Henrique é o Lucas Romero, né? É o nosso outro primeiro volante. E como a dúvida do Mano Menezes é Lucas Silva e Ariel Cabral, dúvida que existe desde o ano passado, ele vai seguir aqui também sendo essa opção a Lucas Silva. O Rodriguinho, na minha opinião, é o cara que teria em tese que disputar a posição com o Thiago Neves, embora em alguns momentos eles possam jogar juntos. O Rafinha pode ser opção tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Eu vou aqui colocá-lo como opção pelo lado esquerdo ao David, até para dar uma moralzinha pro Marquinhos Gabriel, que parece que tá chegando e pode ser essa opção como meia direita. O Mano Menezes inclusive falou, né, após o evento lá de estreia do Campeonato Mineiro, que entende o Marquinhos Gabriel como um jogador que pode jogar por dentro e também sabe fazer as pontas. Tudo bem, longe de mim discordar da avaliação do Mano, mas nos melhores momentos do Marquinhos Gabriel foram jogando pelo lado do campo, não foram jogando como meia central. Então tomara que ele dê certo, seja jogando onde for. Mas se fosse para eu apostar, eu apostaria nele como um jogador de lado. E aqui no ataque a opção ao Fred, para mim, o nosso segundo melhor atacante é o Sassá, mas parece que na avaliação do Mano o Raniel tá na frente. Avaliando assim, nós temos dois times, né? Nós temos aqui os 22 jogadores e ainda temos como opções dois goleiros, né? O Brazão e o Vitor Eudes. Temos um zagueiro, que é o Kaká, temos um lateral esquerdo, que é o Patrick Bray, que também pode jogar no meio campo eventualmente. Temos o Jadson, que pode ser opção para volante, ele joga como segundo volante, pode jogar também como esse meia pelo lado direito. Tem o Ederson, que é outra alternativa para volante, esse é um jogador mais jovem.
Temos Renato Kaiser, que pode jogar pela meia esquerda, pode jogar por dentro, pode quebrar um galho na direita e pode quebrar um galho no ataque. É bom ter esse tipo de jogador coringa e eu torço muito para que o Kaiser consiga render bem pelo Cruzeiro, até porque nos jogos treino, por exemplo, ele entrou bem, né? Inclusive já marcou até gol. E a gente tem como opção para o ataque o Raniel, que pode jogar pelas pontas, mas tem como função primordial a questão de ser centroavante, e o Barcos, que eu particularmente acho que seria o melhor para todo mundo se ele conseguisse uma transferência para outro clube, até porque o contrato dele só vai até o meio do ano. Vou fazer um resumo aqui desse vídeo imenso. Eu acho que o elenco do Cruzeiro segue bem equilibrado, a gente tem opções interessantes para vários lugares, só que são jogadores que precisam ter mais oportunidades, são jogadores que precisam jogar. E o único lugar que eu entendo que o Cruzeiro teve uma perda foi justamente na saída do Judas, né? Porque não era previsto que o Arrascaeta fizesse aquele papelão para sair do clube. Então, se fosse mantida a forma de jogar do clube, a grande disputa por posição seria de fato para saber quem vai ser o novo ponta esquerda, se vai ser o David, se vai ser o Rafinha, pode ser também o Marquinhos Gabriel, pode ser que o Mano Menezes resolva jogar o Rodriguinho por lá, fazendo o Ariel Cabral cobrir aqui o Egídio. Enfim, eu acho que o Mano Menezes ganha muito bem para poder achar uma solução tática para esses jogadores. E entendo que sim, o elenco do Cruzeiro é bom. Não é o melhor elenco do Brasil, é lógico que não. O elenco do Palmeiras é o melhor do Brasil. Acho que os caras estão com uns 40 jogadores lá que não sabem nem onde enfiar. Mas não entendo que o Cruzeiro esteja devendo muita coisa para esse pessoal, e o Cruzeiro tem muitos jogadores de potencial, especialmente jogadores reservas, porque o nosso time titular de fato é uma base muito envelhecida, mas a gente tem vários jogadores aí que eu coloquei nessa ideia de time reserva que são muito novos, que tem muito potencial para evolução e que podem se tornar jogadores titulares no decorrer da temporada. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu acho que já passou de 20 minutos aí, mas eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários também como vocês pensam formas diferentes de tentar encaixar essas peças, de montar uma escalação ideal desse Cruzeiro. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e, claro, né, usa os comentários para deixar a sua opinião, porque é para isso que a gente tá aqui, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!